A antiga civilização romana é reconhecida por ser uma das mais emblemáticas da história. No entanto, em seu passado, esconde-se uma série de costumes estranhos e perturbadores, que certamente causariam espanto no mundo contemporâneo. Neste vídeo, vamos desvendar 20 práticas antigas, bizarras e repulsivas, que eram vistas como normais na Roma Antiga. Número 20. Alimentando os mortos. Não se sabe exatamente o que os arqueólogos esperavam encontrar nas sepulturas romanas antigas, mas eles descobriram algo curioso. Os romanos alimentavam seus mortos para a vida após a morte. Nos locais de sepultamento, encontrava-se comida, especialmente carne de animais. Segundo os antigos legisladores, um túmulo não era considerado um túmulo se não houvesse uma oferenda animal para a deusa Ceres. Alguns especulavam que o animal deveria ser um porco. No entanto, ao escavar esses sítios, os arqueólogos se surpreenderam ao encontrar restos de diferentes animais, incluindo uma raposa, um animal que muitos não ousariam comer. Considerando as palavras do poeta romano Ovídio, que disse: "Boa Ceres se contenta com pouco se esse pouco for puro", talvez nunca entendamos o que puro significava para a deusa Ceres. Como podem raposa e puro coexistirem na mesma frase? Deixando de lado as conjecturas sobre a deusa, concentremo-nos no fato de que alimentar os mortos era uma tradição romana. Eles iam até o ponto de despejar vinho, mel e comida no túmulo do falecido através de um tubo, tanto para apaziguar aqueles que pensavam ter perdoado no além, quanto para prover para seus entes queridos nos anos vindouros. Se você acha esta prática antiga bizarra, espere até ouvir a próxima. Número 19. Bebendo o suor dos gladiadores. Imagino que você não abraçaria nem seu amigo suado, mas agradeça por não ter nascido em Roma há cerca de 1000 anos atrás. Naquela época, assim como fãs obstinados de celebridades pagariam uma fortuna por um fio de cabelo de seus ídolos, o suor dos famosos gladiadores era idolatrado. A sujeira e o suor coletados da pele dos grandes gladiadores eram recolhidos e colocados em frascos, que depois eram vendidos fora das arenas. As mulheres ricas eram as principais compradoras. No entanto, o suor do gladiador não era adquirido apenas como item de coleção. Os gladiadores, em sua maioria escravos que lutavam para entretenimento, eram vistos com admiração. Os romanos acreditavam que o suor do gladiador era um afrodisíaco eficaz, especialmente dos mais bem-sucedidos. Após cada luta, antes de se limparem, usava-se uma espátula chamada strigil para raspar o suor de seus corpos. Acreditava-se que quanto mais bem-sucedido fosse um gladiador na arena, mais potentes seriam seus fluidos para uso como afrodisíaco. As mulheres também compravam frascos de suor para usar como creme facial, visando melhorar sua aparência. Frequentemente, a sujeira e o suor eram misturados com azeite de oliva para obter uma melhor consistência e incorporados em cosméticos. Se a eficácia do suor do gladiador fosse comprovada, você o experimentaria? Número 18. Aqueles que quebravam juramentos podiam ser mortos. O que você sabe sobre vigilantismo? Seja o que for, entenda que era mais severo na Roma Antiga. De todo homem era esperado cumprir seus juramentos e votos, e falhar em fazê-lo era visto como um sacrilégio. Uma vez que um homem quebrasse seus votos, ele seria considerado um pária. A regra dos antigos romanos para grupos vigilantes incluía declarar um homem homo sacer, significando alguém que é um pária. Se fosse encontrado quebrando seus votos, a primeira coisa que aconteceria seria perder todos os seus direitos legais, incluindo a propriedade de bens. Após isso, ele estaria aberto a ser morto por qualquer um, sem que o assassino fosse responsabilizado pela morte. Para que você entenda, um homem acusado de enganar seu cliente seria declarado homo sacer. E a qualquer momento, alguém com rancor ou inveja poderia aproveitar a oportunidade para atacá-lo e encerrar sua vida. Imagine viver em um lugar que você chama de lar e ter que vigiar suas costas o tempo todo, simplesmente porque qualquer um declarado homo sacer era visto como um cadáver ambulante. Número 17. Eles tinham sessões regulares de vômito. O que faz uma pessoa vomitar? Talvez esteja doente, irritada ou cheia demais após comer ou beber. Isso não é algo que acontece toda hora, mas risque isso. Acontecia sempre com os antigos romanos. Essas pessoas vomitavam regularmente, apenas para esvaziar seus estômagos. O filósofo romano Sêneca famosamente disse que os romanos não se envergonhavam de vomitar. Eles vomitavam para poder comer mais e depois vomitar novamente. Deve ser a coisa mais estranha que você ouviu hoje. Mesmo os romanos ricos, em suas vestes de seda, comiam em posições semi-reclinadas ao redor de mesas ricamente decoradas, tudo para vomitar depois e continuar comendo.
Como isso era possível? Os antigos romanos comiam como se fosse seu propósito de vida. Seus banquetes suntuosos duravam vários dias, durante os quais enormes quantidades de comida eram consumidas. Claro, suas maratonas de comida exigiam uma técnica simples: vomitar quando estavam cheios demais para comer ou beber mais. O mais irritante é que alguns romanos nem se davam ao trabalho de sair da mesa. Eles vomitavam em potes ou no chão. Os mais ricos conservos chamavam seus coletores de vômito, designados para rastejar debaixo da mesa e limpar a bagunça. Você deve concordar que essa é uma prática muito estranha e que não pode ser considerada normal nos dias de hoje, mas que era vista como normal no passado. Só de imaginar isso, vamos dar um minuto para digerir isso. Número 16. Cirurgias cerebrais sem anestesia. Você pode não ser um profissional médico, mas com certeza sabe o que é uma cirurgia. Ela envolve o uso de um bisturi na parte afetada do corpo, abrindo-a para trabalhar no interior e depois costurando-a novamente. Você deve concordar que seria extremamente doloroso, mesmo que nunca tenha passado por isso. É por isso que os médicos usam anestesia nos pacientes, para evitar que sintam dor durante o procedimento cirúrgico. Mas adivinhe só, os antigos romanos decidiram realizar cirurgias, inclusive cirurgias cerebrais, sem o uso de anestesia. Primeiramente, vamos reconhecer o grande conhecimento dessas pessoas ao realizar cirurgias cerebrais numa época em que a medicina ainda não era avançada. Isso é impressionante. Mas os que mais merecem elogio são seus pacientes. Como suportaram tamanha dor? Quando os arqueólogos encontraram crânios com marcas de cirurgias cicatrizadas, eles mal podiam acreditar em seus olhos. Além de uma operação bem-sucedida, as marcas cicatrizadas provavam que o paciente sobreviveu à operação. Os arqueólogos encontraram outro crânio de um paciente de 20 anos na Grécia do Norte, datado de cerca de 800 anos antes de Cristo, que mostrava que o paciente sobreviveu pelo menos 20 anos após a cirurgia craniana. Na época, a operação cirúrgica não usava broca, mas uma ferramenta especial que esculpia dentro do crânio, limpando todos os detritos e consertando fissuras. Um dos crânios encontrados, de 200 anos antes de Cristo, pertencia a um homem de 50 anos que passou por cirurgia cerebral usando o método de perfuração. Para este paciente, o crânio foi curado e a evidência de infecção foi mínima, sobrevivendo pelo menos 5 a 6 anos. O que os cientistas ainda não entendem é o que foi usado no lugar da anestesia, pois realizar cirurgias cerebrais sem anestesia seria insuportável e provavelmente impossível. Talvez houvesse algum truque nisso, mas o que quer que tenham feito demonstra uma grande inteligência e habilidade. Número 15. Eles jogavam bebês indesejados no lixão. Quem ousaria abandonar um bebê porque não o quer? Hoje em dia, isso é considerado uma crueldade abominável, e tal pessoa certamente iria para a prisão por isso. Mas no caso dos antigos romanos, considerava-se normal jogar bebês indesejados no lixão. Naquela época, muitas crianças morriam poucos dias após o nascimento devido a complicações no parto ou doenças. Por isso, os romanos esperavam um pouco antes de dar um nome à criança, só para ter certeza de que ela sobreviveria. Antes de receber um nome, elas não eram consideradas totalmente humanas, e o chefe da família, conhecido como pater familias, decidia o destino do recém-nascido. Na sociedade romana, o pater familias tinha controle absoluto sobre a vida do bebê e podia deixá-lo morrer sem consequências legais. Os romanos abandonavam bebês indesejados na rua ou os jogavam no lixo. Sim, eles praticavam infanticídio e não viam nada de errado nisso. Mesmo Rômulo, o fundador de Roma, e seu irmão gêmeo Remo foram abandonados pela mãe quando bebês, mas, felizmente para eles, uma loba os salvou e os amamentou até serem adotados pelo pastor Faustulo e sua esposa no século VIII. Rômulo então decretou que nenhuma criança poderia ser morta antes do seu 3º ano, a menos que fosse deformada. Está tentando entender isso? Bem, isso faz 2 de nós, porque como uma sociedade poderia ver como normal? Número 14. Banheiros públicos e esponjas. Os sistemas de banheiros da Roma Antiga são algumas das coisas que podem ser associadas ao mundo moderno. Embora não fossem exatamente como os atuais, eles ainda utilizavam redes de esgoto pioneiras que ainda são replicadas no mundo todo até hoje, aplicando o que havia sido feito pelos etruscos antes deles. Os romanos criaram um sistema de saneamento usando drenos cobertos para transportar água da chuva e esgoto para fora de Roma. Eventualmente, este sistema de saneamento foi reproduzido em todo o Império e foi declarado pelo historiador contemporâneo Plínio, o Velho, como a mais notável de todas as conquistas dos antigos romanos.
Esta façanha de engenharia permitiu o surgimento de banhos públicos, banheiros e latrinas por toda a Roma antiga. Mas o que não podemos considerar normal é a maneira como eles se limpavam após usar o banheiro. Não havia papel higiênico. Pode adivinhar o que ocupava seu lugar? Deixe-me ajudá-lo. Uma esponja do mar em um bastão. Sim, você ouviu direito. Imagine ter que se limpar usando uma esponja do mar em um bastão. Número 13. Pasta de dente feita de mel e ossos triturados. Se você está preocupado com a higiene dos antigos romanos por tudo o que aprendeu sobre eles hoje, deveria se preocupar consigo mesmo, respeitosamente. Uma coisa com a qual essas pessoas não brincavam era a higiene e a higiene oral, para ser mais preciso. Eles reconheciam o valor de manter dentes saudáveis e um hálito fresco. Por isso desenvolveram métodos intrigantes para manter seus dentes em boas condições. Os antigos romanos usavam galhos desfiados, conhecidos como palitos dentais, ou miswak, feitos de madeiras aromáticas como canela ou oliveira. Eles mastigavam uma extremidade desses galhos para criar uma consistência semelhante a uma escova que usavam para limpar os dentes. E sobre a pasta de dente, eles usavam várias substâncias para limpar os dentes. Uma pasta comum consistia em ossos triturados e cascas de ostra misturados com água, servindo como um agente abrasivo para remover a placa. Alguns também usavam uma mistura de mel e carvão em pó para polir os dentes. Até no mundo moderno, dentistas recomendam pó de carvão para clarear os dentes, o que mostra que foi uma ótima descoberta. Mas o que não podemos entender é a mistura de mel, ossos triturados, cascas de ostra e carvão. Você gostaria de experimentar? Se eventualmente usar essa combinação e funcionar para você, não hesite em nos contar sobre isso. Número 12. Assassinos eram mantidos em sacos com cobras, cachorros, galos e macacos. A coisa mais assustadora sobre os antigos romanos deve ser seus métodos de execução. Diferentes ofensas atraíam diferentes tipos de punição, mas na história romana antiga, todas as formas de execução são realmente perturbadoras. Se nada mais, mostra que os humanos podem ocasionalmente ser um pouco cruéis uns com os outros. Enquanto nenhum método de execução é exatamente agradável, alguns deles são certamente piores do que outros, dados o quão longos e dolorosos eles acabam sendo. Um criminoso condenado à morte na antiguidade seria morto por estrangulamento, mas para certos crimes havia punições mais severas. Um tipo muito mais popular era jogar pessoas do Rochedo Tarpeiano, um penhasco de 8 metros de altura, de onde traidores e assassinos eram lançados. No entanto, o mais severo deve ser a execução pelo crime de parricídio, que significa o assassinato do próprio pai. Esse método particular de execução é realmente horrível e faz alguém se perguntar como as pessoas que testemunharam isso não ficaram traumatizadas. O método de execução é conhecido como poena culei, que em latim significa pena do saco. Envolve o assassino do pai condenado sendo colocado em um saco com vários animais vivos e, em seguida, jogando o saco na água. Os animais incluem um galo, um cachorro e um macaco. De uma forma ou de outra, o condenado morreria, pois esses animais não ficariam calmamente sendo amigos de alguém naquela situação. Que maneira estranha de servir justiça. Ou você acha que era adequado considerando a ofensa? Número 11. Sangue de gladiador como medicamento. Quando você pensou que já tinha visto de tudo, os antigos romanos continuam mostrando que tem mais maneiras de fazer você pensar que vieram de um planeta totalmente diferente. A medicina antiga dos romanos uma vez consistiu de oferendas sacrificiais e petições divinas. Eles acreditavam que a doença era uma aflição sobrenatural e que a saúde era um presente, o que é diferente de como vemos as coisas hoje. Para nós, a medicina é muito mais centrada na doença e nada espiritual. E até a maneira como eles tratavam suas doenças chamadas de problemas espirituais é nada menos que repugnante. Eles confiavam no consumo de sangue ou fígado de gladiadores para curar epiléticos. Quem fez essa horrível descoberta? Os antigos romanos há muito acreditavam nos gladiadores, esquecendo que eram humanos como eles. Eles viam os gladiadores como mais do que humanos e, portanto, possuíam poderes de cura sobrenaturais. Uma vez que um gladiador era morto, eles não o enterravam imediatamente, mas levavam seu fígado e sangue para serem usados como medicamento. Fico me perguntando como o medicamento teria sido usado e só espero que não tenha que passar pela língua de alguém. Oh, que nojo. Número 10. Urina usada para lavar roupa. Enquanto hoje em dia simplesmente descartamos a urina pelo ralo, os antigos romanos tinham outros planos. Normalmente você se afasta da sua própria urina lavando as mãos após usar o banheiro, mas não os humanos da Roma antiga. Eles usavam urina humana e animal em suas vidas cotidianas.
Por exemplo, no Império Romano, era normal usar urina humana e animal como uma espécie de enxaguante bucal. Parece nojento, certo? Definitivamente. Mas naquela época, as pessoas perceberam que a urina ajuda a manter os dentes saudáveis e fortes, e até mesmo os torna mais brancos. A urina contém amônia, que se forma quando as bactérias quebram a ureia. A amônia é usada em muitos produtos de limpeza comerciais, bem como em muitos produtos farmacêuticos. E como se isso não bastasse, os antigos romanos usavam urina para lavar algumas peças de roupa, e certificavam-se de que a urina envelhecesse antes de ser usada. Quanto mais velha a urina, mais eficaz se tornava. E não é só isso sobre o uso da urina, ela também era usada para tingir couro e como fertilizante. Sim, os fertilizantes químicos modernos também têm algumas das mesmas substâncias que a urina humana. Mas o que não vemos como normal é o uso de urina em nossa lavanderia. Quem guarda urina hoje em dia? Número 9. Cérebros no jantar. Como podemos falar das práticas bizarras dos antigos romanos sem mencionar a comida deles? Enquanto esses humanos tinham variedades de alimentos para se banquetear até vomitarem, uma escolha particular fez seu caminho até esta lista. Cérebros. Relaxa, não é cérebro humano, mas isso não torna a situação menos estranha ou bagunçada. Enquanto os romanos não escolhiam o cérebro de qualquer animal, eles escolhiam o do cordeiro puro e gentil. Era uma maneira especial de desfrutar do jantar na época, e eles faziam isso de várias maneiras. Às vezes cozinhavam ou assavam, e às vezes faziam todo tipo de coisas com ele. Uma receita de apícios até pede cérebro de cordeiro, ovos, pimenta e pétalas de rosa. Isso mostra que eles consideravam comer cérebros de cordeiro como algo normal no passado. Você gostaria de ter um prato de cérebros para o jantar? Vou responder em seu nome. Não, obrigado. Vamos passar. Número 8. Jantando animais exóticos. Antes de deixarmos a dieta dos romanos, aqui está outra prática bizarra deles. O máximo que você pode conseguir facilmente em um açougue hoje é carne bovina, suína ou frango. Os supermercados podem variar um pouco, incluindo peru ou cordeiro em suas listas de carnes. Mas há muito tempo, em Roma, eles jantavam caracóis, galinhas d'Angola, gansos, patos, lebres, coelhos, fazões, javalis, veados e perdizes. Eles também apreciavam outros animais e suas partes, o que leva as coisas um pouco para fora deste mundo. Isso inclui fígados de frango, bochechas de porco, língua de vitela, línguas de flamingo, camundongos recheados, papagaios assados e enguias. Esses animais são exóticos. Talvez os romanos acreditassem que todo animal deveria acabar em seus pratos. Até mesmo o antigo livro de receitas romano contém receitas para molhos de guindaste, flamingo e várias outras aves exóticas, incluindo papagaios. Muito triste. Número 7. Garum, molho de peixe fermentado. Deixaríamos de lado o que os antigos romanos comiam, mas este não pode ser ignorado. Conheça o garum, o molho de peixe fermentado. Garum é um termo que se refere a vários tipos de molhos de peixe muito populares na Roma Antiga. Originalmente, o garum era feito com peixes pequenos, como sardinhas e cavalas, junto com salmoura e bastante tomilho. O garum, na verdade, não deveria estar nesta lista, mas o método de preparação lhe dá todo o direito. O peixe tem que ser extremamente fresco e sal suficiente deve ser adicionado para fazer pelo menos 20 a 25% do líquido obtido no final. É fundamental mexer o peixe todos os dias, cerca de 3 a 4 vezes, e mantê-lo bem embebido em seu líquido, e levaria cerca de 2 a 3 meses no recipiente, ficando sob o sol para fermentar. A questão é, por que usar um peixe fresco obrigatoriamente quando você ainda vai mantê-lo trancado por 4 meses? Isso deixava a pele sedosa e hidratada. Como um bônus, o azeite de oliva era frequentemente perfumado como um perfume, o que deixava um cheiro doce depois de removido. Mas o que é um banho sem sabão? Agora é hora da escolha dos assinantes de hoje. Esta imagem parece terrível e faz você se perguntar o que está acontecendo aqui. Obviamente, a partir da lista que já apresentamos, havia algumas práticas realmente repugnantes que eram consideradas normais nos tempos antigos. Qual você acha que foi a prática mais repugnante até agora? Você conhece outras que deixamos de fora da nossa lista? Deixe-nos saber na seção de comentários. Número 5. Excremento animal usado como medicamento. Quando se trata do tratamento de feridas, os antigos romanos não dependiam de gaze e bandagens. Eles usavam excremento animal. Os romanos acreditavam que o excremento animal possuía propriedades curativas, por isso o usavam para tratar diferentes doenças. Isso não era limitado a uma classe social, já que tanto a classe média, a classe alta quanto a classe baixa o utilizavam.
quase todos participavam da coleta de excremento animal. Ao coletá-lo, os dejetos eram secos ao sol para preservar seus nutrientes. Uma vez secos, eram armazenados até serem necessários para fins médicos. Mas isso não é tudo. O excremento animal também era usado como fonte de energia. Os romanos cozinhavam o excremento animal e o adicionavam às suas bebidas. Essa prática era feita para aumentar os níveis de energia das pessoas. Não importa a quantidade de energia que contenha, ninguém quer ter nada a ver com excremento animal. Número 4. Execuções públicas como entretenimento. Já discutimos o nível de brutalidade na execução de humanos na Roma Antiga. Durante essa discussão, você pode ter imaginado que as pessoas se sentiriam tristes durante essas execuções. Mas não, talvez não. A ordem pública na Roma Antiga era uma prioridade para a elite, que concebia uma série de punições terríveis para crimes supostamente sérios merecedores da pena de morte. Como resultado, um dia de diversão e jogos no Coliseu envolvia apresentações de todo tipo, incluindo as execuções romanas públicas, cada uma mais terrível que a anterior. O Coliseu foi usado por mais de 4 séculos, e os programas de jogos e espetáculos nunca mudaram. Geralmente era realizado durante a hora do almoço, quando as pessoas podiam assistir às execuções daqueles que haviam cometido crimes graves. Era também o momento em que as lutas de gladiadores aconteciam, mas a execução era mais importante para que todos pudessem ver as consequências de cometer crimes. Número 3. Óleo de oliva, mel e lã, usados como contraceptivos. O uso de contraceptivos existe há muito tempo, é só que os métodos usados pelos antigos romanos são um tanto estranhos. Naquela época, era responsabilidade da mulher cuidar da contracepção, e não do homem. Se a mulher romana conseguisse suportar a dor da amamentação por cerca de 2 a 3 anos, isso teria um efeito contraceptivo natural. Um método curioso é aquele em que você tem que cortar uma aranha peluda que tem uma cabeça muito grande com 2 pequenos vermes dentro. Se os vermes fossem amarrados às mulheres com uma tira de pele de cervo, supostamente elas não conceberiam por 1 ano. Há outro método em que elas se lavavam com ducha de vinagre após a cópula. As instalações de lavagem eram sempre fornecidas em bordéis, onde as mulheres precisavam evitar a gravidez, pois isso levaria a uma perda de renda para o dono do bordel. Mas os métodos de barreira incluíam a aplicação de espermicidas, como excremento de elefante, óleo de oliva rançoso misturado com mel, óleo de murta e chumbo branco, e bloqueando a entrada do útero com um tufo de lã finamente afiada. Muito problemático, mas funcionou para eles? Número 2. Branqueamento de togas com fumaça de enxofre. A toga era muito comum na Roma Antiga como uma vestimenta externa fluida usada pelo povo. Geralmente a toga era de cor branca, o que exigia um agente branqueador para mantê-la limpa. Mas como eles faziam isso na Roma Antiga? Potes eram deixados nas ruas para os homens se aliviarem. O motivo não era uma questão de higiene, não da maneira que você pensa. Os potes nas ruas eram colocados ali pelas fulônica, que eram lavanderias comerciais romanas. Periodicamente, o conteúdo era coletado pelos trabalhadores para limpar as togas clássicas e lã recém-tecida para ser transformada em tecido, removendo seu conteúdo oleoso de lanolina. Mas isso não é o completo caminho, como você deve saber. A urina contém amônia. Colocar amônia na água cria uma solução alcalina, e soluções alcalinas são agentes de limpeza eficazes porque podem quebrar gorduras em ácidos graxos, solúveis e glicerol. Como muitas manchas são de variedade oleosa, soluções de amônia podem ser agentes de limpeza eficazes. A roupa era colocada em uma tina de urina bem envelhecida, onde era pisoteada por trabalhadores descalços. Depois disso, a roupa era enxaguada em água limpa e às vezes colocada em uma armação de vime sobre um pote de enxofre queimando. À medida que o enxofre queima, produz dióxido de enxofre, que também é um agente de branqueamento eficaz. Número 1. Usavam fálicos como amuletos da sorte. Este não é apenas o último da lista, mas também o ápice dela. Você sabe o que é um fálico? Um fálico é um órgão reprodutor masculino ereto, frequentemente transformado em esculturas, joias, anéis e outros, para significar dominação ou potência masculina. Uma coisa comum na arte romana antiga é a exibição de muita sexualidade. Era até considerado tão inapropriado pelo público do século XIX que em 1849 a entrada foi emparedada. Não é de se admirar que o fálico fosse uma arte importante na Roma Antiga. O fálico romano era usado como um amuleto da sorte e como uma maneira de afastar o mal. Você geralmente os encontraria em romanos como joias. O amuleto da sorte não era utilizado apenas por homens, mas também por mulheres,
que usavam grampos de cabelo ornamentalmente decorados com fálicos para se adornarem. Você também pode encontrá-los em cerâmica e sinos de vento. Os fálicos, como sinos, eram pendurados em vários lugares pela casa, para que o vento fizesse o sino tocar e afastasse o mal dessa forma. Eles acreditavam que mantinham a positividade de escapar enquanto afastavam o mal de entrar. E aí está, 20 práticas bizarras e repugnantes da Roma Antiga consideradas normais. Qual você achou mais bizarra? Deixe-nos saber na seção de comentários. Obrigado por assistir e continue aqui em nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!